Bonjour, bonjour les amis. Là, je viens de sortir du travail, j'ai fini très tard et je vais faire cette vidéo en attendant l'autre vidéo. Boa noite para todo mundo. Na faço uma vídeo, um filme aí vídeo que na trata de verbos, um filme aí tudo, né? Faço montagem depois. Logo, na faço vídeo só para algumas explicações para dar cinco conselhos muito importantes para que começar na aprender francês. Muito importante cinco conselhos para aplicar. Quando eu aprendi inglês, que como põe espanhol também, tempo nem começar a aprender italiano. Mas é muito importante para começar. Por exemplo, no início, quando aprende nova língua, nem sequer francês, qualquer língua só, no início, o tem de bater ouvir tudo hora que o tem de bater ouvir tudo hora que língua, o tem de bater de ouvir vídeos na francês, filme ou série na francês, ou informações na canal YouTube. E tem manga de informações de que, man, o tem de bater de ouvir um repórter que você gosta dele. Para isso, puxa qualquer informação, qualquer vídeo só assim na francês, se coisa que o que gosta dele e cana muito entra. Inconscientemente, exemplo, o cérebro cana capta e nesta em coisa que cana ajudou para aprender mais rápido. Se coisa que o que gosta dele, mas o só para bem francês e cana entra, o cérebro não prefere ter outro desculpa na fácil para depois na e também por desistir. Logo tem bater tudo hora francês, mas coisa que gosta dele. Imaginou o gosta de jogo. Nada foi áudio de informações de jogo. Se gosta de um jogador sem Messi ou Cristiano Ronaldo, com informação de Messi, de que o bateu bem, que quer falar. Se não gosta dele, mas prestar atenção, assim mais entra. Segundo conselho, e leitura. E que todo mundo que gosta de leitura, ninguém gosta de leitura, é tempo mental, tenta mas ninguém gosta de leitura. Mas se não aprende língua, tem bastante tenta ler. Nem sequer coisa assim, de base, algum artigo assim, só. E mesmo o sistema, eu tenho que ler alguma coisa assim, como está interessado. Biografia de um artista que gosta dele, biografia de um presidente, de Barack Obama, de Emmanuel Macron. Eu leio só assim, se alguém que gosta dele, se gosta de um autor que está fazendo, eu leio assim, uma página só, no início. Mas eu tenho que fazer cada dia. Eu leio só assim, se vida, se biografia. Logo, primeiro conselho, bater ouvir tudo hora, coisas que interessam. Tem dúvida, se o cara vive num país onde você começou a Francisco que está para aprender, se não vive de Marco, o que está chegando, o que adapta, o tem bater ouvir tudo hora. O cérebro automaticamente, em coisa de psicologia, o cérebro está captando assim. Nem se no início, o cara ouve, o cara percebe, para o que está chegando, é normal. Mas o cérebro, como não ouve assim, que língua, está começando a integrar. O mata aprender rápido. Logo que ele é primeiro, de bater ouvir. Segundo, leitura tudo hora tem bate ler um bocado, coisas que você como interessa, o humano presta atenção, o humano está interessado, assim, o humano lê, o humano me suga perceber palavra, assim, pode fazer tradução para você estar interessado, né? Logo, muito só para fazer atenção, tem de ler coisas que você o está interessado, coisas que você gosta dele. Um, terceiro, terceiro conselho, quando você começa a aprender francês, o tem de ir tranquilo, doucement. Para isso, coisa me está aprendendo coisas mais profundas. Nem sabe alguém giro, alguém que está aprendendo rápido, nem sabe alguém assim. O tempo vai pequenino, pequenino, para ver. Se você tenta aprender coisas mais duras, profundas, e está só difícil, mesmo coisa cérebro que gosta, e não é como uma coisa difícil, mas ainda dá manga de ainda dá manga de desculpas, não, pera para a próxima vez que o tendo como ser normal, é como aqui primeiro vídeo que me faz isso normal, de apresentação, com da o nome, da boa idade, de como mora, né, que o tendo como ser no início, um bocado, normal, só. E quarto conselho, o tendo bata estuda frequentemente. E que por isso passa 3 horas assim a estudar, que é 4 horas, não. Nem se 10 horas cada dia, mas tem de ser cada dia ou cada para amanhã com de tarde, e tem de ser frequentemente. E mesmo com o cérebro, que tipo de repetições e mata entra, e mata a capital. Lo nisso lei sentiu que o cérebro está em satura, e que aquilo que está por aprender. E bom mesmo de trabalhar 2 horas, que tem tempo, e que é problema. Mas o tem de ser só regularmente, frequentemente, cada dia, assim, 10 minutos, depois ali durante um mês ou 2 meses, o mana como é que está falando que progresser. Lá eu pude
camba para 20 minutos ou 30 minutos, sendo, olha, ou faz ou leitura 15 minutos, ou coisa que é, ou faz algumas traduções, ou um corno alguma coisa. Mas pequenino, 10 minutos só cada dia, mas tem de ser cada dia. Muito importante. Cinco e último, o tem de integrar um grupo. O tem de integrar um grupo ou uma comunidade. Muito importante. Muito importante. Que ela te ajuda mais, te ajuda a desenvolver boa relação social, boa relação pessoal. E muito importante, o mais aprende mais rápido. O primeiro, para a habitude, para a coisas que interessam, para a tac cérebro e na integrar. Tá que bata ler alguns artigos sim só cada dia cérebro na integral depois mas o nada fácil mais tranquilo coisas que gosta de um bocado cérebro na integral depois cada dia tem de ser cada dia regularmente frequentemente que é quarto e quinto tem de integrar um grupo o tem de integrar um grupo é como nem querer é grupo le lo bocha ma gente que me stay na manga aluno solicitante já na bin na grupo esse só início logo esse conselhos próximo vídeo de verbo na bin gosto na fazer montagem pensa ali para 12 dias na acaba fazer montagem então sai tarde trabalho quando sai na assim sai agora 10h30 lá agora chega lo é conselho vou por isso se lembra o puxo vídeo no início bom conselho assim que trata para aprender inglês nem francês ou como se chegar para aprender assim que fazer e mata vai rápido sem ser que lo tá mais va aprender. Ok, bonne soirée à vous, à bientôt et dites-moi ce que vous pensez. Bon, faire un tour que vous pensez, si vous avez des dúvidas, si vous avez d'autres choses, si vous avez fait même une vidéo en français, c'est pas facile. Ok, ciao.